Os bancos já receberam perto de 570 mil pedidos de moratórias até ao final de abril. O crédito à habitação lidera a procura. Os dados foram recolhidos pelo Banco de Portugal e vão ser agora analisados nesta edição da noite com a arquiteta, a ex-vereadora da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa e ex-deputada Helena Roseta, que se junta agora a nós em direto. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Tem acompanhado de perto os problemas da habitação, as moratórias, sabemos que terminam a 30 de setembro, faltam 4 meses. Acha que esta é uma duração muito curta? O que é que o Estado deve fazer? Vamos lá ver, são deste número que vocês estão a dizer, os 570 mil, 260 mil é crédito à habitação. Outras são outras moratórias de crédito de empresas, consumo, etc. 260 mil é crédito à habitação. Isto significa que até ao dia 30 de setembro as pessoas podem adiar o pagamento ao banco da prestação da sua casa, mas no dia 1 de outubro vão ter que começar a pagar a prestação e os atrasados. E eu acho que as pessoas estão, enfim, a ignorar esta circunstância, que é grave, que afeta muitas famílias, 260 mil famílias pelo menos, e que se vai juntar aos outros diferimentos todos que temos estado a aprovar no Parlamento. Eu não estou já no Parlamento, mas acompanho. Portanto, foram feitas moratórias para não haver despejos, para não haver o fim de contratos, para não haver cartas de oposição à renovação, para se poder pagar a renda da casa mais tarde. Tudo isso é importante, mas acaba no dia 30 de setembro. A 1 de outubro, isto acaba. Como é que vamos sair destes diferimentos todos? Esta é a questão que eu coloco. E estranho, naquilo que tenho visto sobre as negociações que o Governo está a fazer para o plano que era de recuperação e agora é de estabilização da economia e da sociedade, como é que não aparece nada sobre habitação? Nós, no dia 1 de outubro, acabam estes diferimentos todos. Vamos ter uma onda de despejos? Vamos ter uma onda de pessoas que não conseguem pagar ao banco a sua prestação? Isto vai ter que ser resolvido. E nesta preocupação com a limitação temporal das moratórias, o que é que acha que seria aceitável? Qual é que seria o prolongamento mais favorável, digamos assim? Vamos lá ver, temos que separar moratórias de arrendamento. As moratórias foram feitas para uma data de coisas, mas para as moratórias para o crédito, eu penso que se podem renegociar prazos mais extensos. E não estou sozinha a pensar isto, o próprio Banco de Portugal já o disse, a DECO também já o disse, e portanto nós vamos ter que ter uma extensão destes prazos e sobretudo uma possibilidade de renegociar os contratos. Portanto, dar tempo às pessoas para amortecer este choque com a diminuição dos seus rendimentos e a impossibilidade de pagamento. Isto é fundamental para não voltarmos à situação que tivemos na altura da Troika, com as pessoas a perderem as casas porque não conseguiam pagar as prestações. E, portanto, este ponto eu penso que tem que ser resolvido e julgo que pode ser resolvido e é fundamental que seja. Mas para isso era necessário também que essa negociação começasse já, não é? Para que depois esses créditos não entrassem na classificação de incumprimento. Sim, tem que ser negociado com a banca, tem que ser negociado com a Associação Portuguesa de Bancos, tem que se encontrar uma solução, mas penso que há vontade nesse sentido. Os próprios responsáveis dos maiores bancos já o têm dito e todos estão a apontar para isso. Ninguém quer vir a retomar ou recomeçar uma crise como tivemos com as pessoas em situação de incumprimento, porque isso é um problema para as famílias, gravíssimo, e é um problema para os bancos, porque ficam com um buraco nas contas. Portanto, temos que tratar disto, temos 5 meses até lá, temos tempo para tratar disto. Mas eu chamo a atenção que as moratórias não foram só para as prestações ao banco. Eu bem sei que as pessoas que estão a pagar a casa ao banco é o grosso, digamos assim, em Portugal, dos números que eu tenho e estão desatualizados. Mais ou menos 35% das famílias estavam a pagar casa ao banco, outro tanto já era dono da sua casa, boa ou má, não importa, e depois temos o resto de pessoas que têm casas arrendadas. E para essas também foram feitas moratórias, podem diferir o pagamento da renda, podem pedir um empréstimo ao IRU, mas tudo no dia 30 de setembro. O que é que vai acontecer a seguir? Vamos ter uma onda de despejos? E aí sim é preciso preparar o caminho até ao dia 1 de outubro. É preciso preparar o caminho e ver, porque não podem ser os senhorios a aguentar o problema dos inquilinos não poderem pagar. Tem que haver aqui uma solução, o Estado tem que entrar com a sua capacidade para dar uma resposta a esta situação, porque senão nós temos uma crise monumental a partir do dia 1 de outubro. E para arrepiar caminho, como é que se conseguiria encontrar aqui um equilíbrio que seja favorável tanto para os senhorios como também para os inquilinos?
Vamos lá ver. Aquilo que a questão de fundo, a lei das rendas tem que ser alterada. Ainda hoje estive a reler novamente um relatório da OCDE sobre as políticas de habitação, as políticas nacionais de habitação. A nossa lei das rendas está muito desatualizada. Nós precisamos de fazer uma lei nova. É uma matéria difícil, não sei se o Parlamento em 5 meses o consegue fazer, mas temos que abrir este debate. A lei das rendas que nós temos está profundamente desatualizada. Dou um exemplo que já tenho dado, que é simples. A pessoa hoje, se for à procura de uma casa para arrendar, uma pessoa que precisa arrendar uma casa, se for à procura, onde é que vai? Vai à internet ou vai a uma agência, vai tentar encontrar uma solução à sua medida. Ora bem, a lei das rendas que nós temos não fala em mediadores, não fala nas agências de mediação, não fala nas plataformas. É como se tudo se passasse como antigamente, no século XIX e no princípio do século XX, que era entre senhorio e inquilino, escritos na rua, seja como for, ou alguém conhecia alguém. Penso que temos que fazer uma lei nova, que conte com estes 3 agentes, os inquilinos, os senhorios e os mediadores, e que consiga estabelecer uma estabilidade muito importante para as duas partes, para haver equilíbrio nas duas partes. Estabilidade de rendimentos para os senhorios e estabilidade de habitação para os inquilinos. Nós não podemos ter contratos de habitação a 6 meses. 6 meses não chega para dar um mínimo de estabilidade habitacional, não pode ser. E, portanto, vamos mesmo ter que trabalhar nesta matéria. Eu sei que é uma matéria de vida de muitas pessoas, há sempre interesses de um lado e interesses do outro, senhorios de um lado e inquilinos do outro, mas temos que encontrar aqui uma solução equilibrada. E essa é a recomendação internacional. Uma solução equilibrada, os direitos das duas partes e que todos tenham o mesmo acesso à informação e à possibilidade de defenderem os seus direitos. Isto é fundamental, a lei que temos não nos serve. Helena Roseta, tem dito que esta lei das rendas não está adequada aos tempos que vivemos, já afirmou mesmo que é uma lei das rendas que está cheia de botox, foi esta a sua expressão. Por que é que acha que até ao momento nada foi feito? Não, várias coisas foram feitas, a lei está sempre a ser mudada. O que eu acho é que ela já não aguenta mais mudanças, há um limite. Para o botox também há um limite, quer dizer, há um limite, a partir de uma certa altura já não dá, tem que ser novo. E é o caso da lei das rendas. Se alguém, convido alguém que queira ir ler a lei, a última versão, salvo erro, 13 de 2019 ou qualquer coisa assim parecida, não sei agora já exatamente o número, se forem ler a última versão de uma coisa chamada NRAU, Novo Regime do Arrendamento Urbano, ninguém compreende aquilo. Está cheio de remissões para leis antigas. Nós não podemos ter leis incompreensíveis para as pessoas. As pessoas têm que ler uma lei e perceber o que lá está escrito. Eu não estou a falar de pessoas com pouca literacia, estou a falar de pessoas mesmo com alguma literacia. Não conseguem perceber o que aquilo quer dizer. Não podemos ter leis assim. Portanto, este é um ponto fundamental. Mas é preciso mais. É preciso aumentar a oferta pública. Eu chamo a atenção, há 2 medidas que já foram tomadas pelas câmaras de Porto e de Lisboa, sem apoio nenhum do Estado, mas avançaram, e bem. Nós temos aqui um problema que parece a fome a juntar-se à vontade de comer, ou seja, nós perdemos muito turismo e tão cedo não vamos ter o mesmo turismo que tínhamos. Estas 2 cidades têm uma enorme quantidade de alojamentos locais vazios, que neste momento não há turistas para esses alojamentos, e têm uma enorme quantidade de pessoas à procura de casa, mas não conseguem pagar aqueles valores, nem vão pagar como se fossem turistas. O que é que as câmaras de Lisboa e Porto fizeram? Programas, a Câmara de Lisboa chama-se Renda Segura, a Câmara do Porto é Porto Consentido, em que a Câmara aluga as casas ao alojamento local e subaluga às pessoas que precisam de casa, mas a um preço acessível. Ou seja, as câmaras assumem a cota-parte do investimento para conseguirem colocar as casas em valores mais baixos, e são casas que estão disponíveis, estão prontas, estão vazias. E, ou portanto, seja, o que nos faz falta colmatar também é este mercado mais acessível e que faça aqui também alguma diferença no que diz respeito aos apoios fiscais? Com certeza, vamos lá ver. Essa é uma questão central. Nós temos os benefícios fiscais estão distribuídos de uma maneira muito, muito irracional. E o que é que acontece em Portugal? Nós temos benefícios fiscais a situações que não dão qualquer benefício. Nós temos benefícios fiscais aos Golden Visa, nós temos benefícios fiscais a estrangeiros que querem viver em Portugal. Acho tudo isso muito bonito, mas não é assim que os benefícios fiscais devem funcionar. Nós precisamos daqui até outubro, ou pelo menos daqui até ao próximo Orçamento de Estado, de rever os benefícios fiscais e estabelecer este princípio muito simples. Podemos ter mercado livre de arrendamento, não tenho problemas nenhums com isso, mas temos que ter um mercado regulado. Agora, o que não podemos ter é no mercado livre de arrendamento benefícios fiscais. Quem quiser estar no mercado livre paga os impostos que tem que pagar.
Quem quiser não pagar tantos impostos tem que ir para o mercado regulado, que é o mercado acessível, que é o mercado em que os valores são mais baixos e ao mesmo tempo o Estado dá todos os apoios. Não podemos distribuir apoios que são pagos por todos nós, contribuintes, por soluções que só beneficiam alguns. Isto é uma coisa irracional e, portanto, nós precisamos de alterar isto e precisamos de ter o mercado de arrendamento que tenha 3 grandes segmentos. Um segmento social, que já existe e que é pouco e é pequeno, que são as casas sociais, é pequeno, são apenas 2% da habitação em Portugal, é muito pouco, mas mesmo assim nem sempre é bom. Temos visto queixas e vamos constantemente vendo notícias de situações em bairros sociais em que as coisas correm muito mal. Portanto, é preciso que nesses bairros sociais haja mais acompanhamento e haja um investimento na qualidade desses bairros. Isto é fundamental. Depois temos um mercado mais ou menos livre, com algumas limitações, mas com os benefícios fiscais e racionais. E depois no meio não temos nada. Temos um programa do governo para o arrendamento acessível, dito acessível, mas é um programa muito limitado. Até agora, há mais de um ano que está em vigor, só conseguiu fazer 160 contratos no país todo. É muito pouco. Nós precisamos de ter uma legislação que defina claramente que mesmo senhorios privados podem colocar arrendamento neste mercado acessível em função do rendimento médio das famílias, não mais do que 30% daquilo que eles ganham ao fim do mês para a renda, e que isto seja uma coisa com estabilidade. 5 anos pelo menos. Eu digo, por exemplo, a Alemanha, vi este número há 2 dias, na Alemanha, segundo a OCDE, a média dos contratos de arrendamento, a média do prazo é 11 anos. Nós aqui estamos com contratos de 6 meses, não é possível. Precisamos ter contratos de arrendamento mais estáveis, com uma renda mais acessível. Naturalmente, quem os arrendar ganhará menos, mas terá muito mais estabilidade no rendimento, não está ao abrigo de crises, tem garantias do Estado. É isto que nós temos que fazer. Deixar o mercado livre para quem o puder pagar, para as madonas deste mundo, mas também podem pagar os impostos correspondentes. Isto é que tem que ser, esta separação das águas parece-me fundamental. Helena Roseta, obrigada pela sua abordagem, pelas suas explicações e boa noite. Eu.